Oi gente, eu sou a Sara, esse é o canal Livro Secreto e nós precisamos conversar sobre a Betinha. Quem é Betinha? Já caiu umas coisas aqui. Voltando, quem é Betinha? Você pode estar se perguntando. Não, mas na verdade você não está se perguntando, porque tem no título do vídeo, né? Os livros, então. Parar simplesmente de fazer suspense, porque não adianta nada, né? Eu vou falar sobre a Beth O'Leary, que escreveu Teto para Dois e a Troca. E vou falar minha relação com os dois livros, o que foi de diferente em cada uma das leituras. Teto para Dois, gente, essa capa tá detonando o vídeo, assim. Eu vou deixar a capa virtual aqui, que é muito mais prático. Teto para Dois fala sobre a Tiffy e o Leon. Eles dois têm as vidas encontradas por necessidades financeiras, então ele coloca um quarto dele para alugar, ele mora num apartamento com um quarto só e põe esse único quarto para alugar porque ele trabalha durante a noite e dorme durante o dia, então ele precisaria que essa pessoa trabalhasse durante o dia e dormisse à noite em casa, e aos finais de semana ele já programou tudo, passaria o final de semana na casa da namorada e tudo bem. Aí a Tiffany vê aquela oportunidade de sair de onde ela tá morando, morar num lugar mais em conta, né? Porque ela tá passando uma situação financeira mais apertada. E aí ela vê nisso uma grande oportunidade de economizar e parte para essa aventura muito louca. E a intenção é que eles nunca fossem se conhecer pessoalmente. Até a entrevista foi feita pela namorada do cara, então, pela namorada do Leon, né? Então, a intenção é que eles nunca fossem se conhecer. Eles dormem na mesma cama, só pra deixar bem claro, tá? Que aqui, na capa, que eu tô deixando aqui, tem uma cama na capa, caso você não tenha percebido. Sim, é uma cama. E eles dormem na mesma cama, só que em horários diferentes. Aí você pensa, cara, como é que isso vai se dar? Eles se comunicam por bilhetes. Eles deixam bilhetes pela casa com lembretes, avisos e coisas afim para passar alguma mensagem de um para o outro. E esses bilhetes são preciosos, esses bilhetes são legais, são interessantes demais. A relação da Tiffany com o ex dela é uma relação complicada, ele se torna uma presença constante na história, o ex dela fica perseguindo ela e tudo mais. A namorada do Leon vai virar ex-namorada em algum momento, a gente já imagina isso, né? Porque é um romance romântico. Então ela vai virar ex e aí ela dá aquela sumida, ela se torna um personagem esquecido. Então o grande problema que o Leon e a Tiffany têm de enfrentar com relação a ex é com o ex-namorado dela, que causou um grande trauma nela, ao ponto dela começar a modificar a realidade na cabeça dela. Ele fala tanto que as coisas aconteceram de um jeito que não foi, que ela começa a acreditar que realmente foi daquele jeito. Então é uma relação muito tóxica e de abuso psicológico muito grande. A relação deles começa, né, bem formal, eles ficam meio sem jeito um com o outro, mas o Leon, ele é enfermeiro, então ele tá tentando ajudar um paciente idoso a encontrar o grande amor que ele viveu durante a Segunda Guerra Mundial. E ele começa a viajar atrás, né, da pessoa. E é um projeto que a princípio é só dele, mas que a Tiffany começa a se envolver também e começa a ajudar também. Então, por conta dessa procura, eles começam a se encontrar, sabe? E tem um momento que ela tá em casa e que ele chega, que ela não estava esperando, porque, repito, eles não se encontram normalmente porque eles trabalham em horários diferentes. E ele chega de repente, assim, de supetão, ela se atrasa para ir trabalhar e é hilário, assim, é uma das melhores partes. É uma das partes que eu dei um berro, eu ri demais. O livro tá todo marcadinho aqui, ó, eu gostei de muita coisa. Foi muito bacana essa experiência, foi uma leitura que eu fiz assim, e foi basicamente assim, à noite antes de dormir, eu tava com muito sono, mas aí eu pensei assim, amanhã eu vou ler um livro
que me faça acreditar no amor, que dê um quentinho no meu coração. Aí me veio na hora o livro na cabeça, Teto para Dois, na hora, pá, na minha cabeça. E aí eu falei assim, tudo bem, então, vou dormir e outro dia é outro dia. Aí acordei no outro dia e falei com os amigos assim, eu quero tanto ler um romance, um negócio leve, um negócio que eu vá ler rápido. Aí a primeira resposta que me deram foi Teto para Dois. Falei, então eu acho que esse livro precisa ser lido por mim. E de verdade, gente, eu realmente precisava ler, porque ele é um dos preferidos desse ano. E olha que eu li Evelyn Hugo esse ano. E esse livro foi impressionante de como eu me envolvi com a história. É, assim, bizarro. Eu me identifiquei demais com a história do Leon e da Tiffany. Esse livro, ele aprofunda bastante essa questão do relacionamento abusivo, lavagem cerebral que as pessoas fazem, né? As pessoas maldosas fazem. E eu não esperava que fosse um livro que fosse abordar um assunto tão sério. Eu achei que fosse menos sério, mais leve, né? E, na verdade, ele é bem responsável mesmo, no que ele está abordando do assunto. E é muito bacana. E o Leon, ele não é tratado como o salvador da vida da Tiffany. Ele é tratado como uma pessoa que vai ajudar ela a ultrapassar aquele trauma, dar passo a passo diante dos problemas, mas que ela é a protagonista da cura dela. Ele tá ali para dar um suporte. E eu acho isso muito bacana, né? Ali o finalzinho tem uma intriguinha final, assim, por conta do ex-maluco dela, surtado. Mas a gente já espera um final feliz, um quentinho no coração, e não decepciona. Esse livro é quentinho no coração total. Eu fiquei apaixonada demais por essa história. Muito bacana, me ganhou desde o princípio. O plot eu já sabia que eu ia gostar, só pela sinopse, assim, bem geral, eu já sabia que ia gostar. E depois que eu comecei, eu tive certeza. Aí passando pra Troca. A Troca, ele tá bem na hype também, porque foi lançado agora pela Intrínseca. Também foi lançado pela Intrínseca o Teto para Dois. E o A Troca eu comprei, foi uma pré-venda bem baratinha. Eu até comprei antes mesmo de ler Teto para Dois, eu nem sabia se ia gostar. Mas são avó e neta. A avó mora numa cidadezinha bem interiorana da Inglaterra e a neta mora em Londres. E aí a neta tem uma crise nervosa no meio de uma reunião importante de trabalho. E a chefe dela dá 2 meses de férias, tipo uma intervenção, que ela precisa tirar férias total do trabalho. Então, ela dá como uma brincadeira, uma sugestão para a avó, que também busca algo diferente na vida dela. Ela foi abandonada pelo marido, pelo avô, né, esqueci o nome dela, Lina. Pelo avô da Lina. Um casamento muito longo, então ela já estava muito acostumada à presença do marido e agora não tem mais essa presença. E aí ela sente que precisa viver uma aventura. E aí a Lina dá a sugestão como, vamos viver uma no lugar da outra, eu venho pra cá, resolvo seus problemas, faço suas coisas, você vai pra Londres, viver uma grande história de amor, viver uma aventura. E essa história foi muito bacana. Ela foi muito legal, me tirou da ressaca de Casa de Terra e Sangue, o livro da Sarah J. Maas. Mas eu não gostei tanto quanto Teto para Dois. Eu já vou tirar essa incógnita, porque eu me identifiquei muito mais com Teto para Dois. Não que essa história não tenha sido boa. Aqui ela lida com luto, uma perda muito séria na vida dela, e como o luto é levado de formas diferentes por pessoas diferentes. Então a gente tem a Lina, a mãe da Lina e a avó da Lina lidando com essa perda de formas diferentes. A Lina e a mãe não estão se falando muito bem, então ela vai ter que voltar a morar perto da mãe por esses 2 meses de férias. E a avó vai ter que desapegar um pouco de estar ali super protegendo a filha e viver a vida dela. Então, assim, é uma relação familiar bem palpável.
É totalmente possível você encontrar alguém que tenha passado por uma situação parecida. E aborda esse assunto do luto de uma forma muito bacana. Eu gostei, eu achei muito legal. Outra coisa que eu achei muito legal foi a abordagem da vida sexual na terceira idade, que é pouquíssimo falada, e que a avó da Lina, a Eileen, ela parte para Londres, faz o perfil dela no Tinder e vai à procura de uma aventura, sabe? E eu achei isso o máximo. Eu achei muito legal. Então, é uma história que tem um pouquinho de romance também, que dá um quentinho no coração, mas o foco não é o romance, o foco é a relação familiar. A forma com a qual elas estão lidando com o luto e como elas resolvem o problema delas, entre elas. Então, assim, esse livro... E eu já fui sabendo que não era o foco no romance. Eu tenho a tendência a gostar muito dos romances, né? A ver aquela história de amor maravilhosa, incrível, e coração batendo forte, e palpitação quando ele aparece ou quando ela aparece. Então eu já fui com a expectativa ajustada de que essa não era uma história focada no romance, e sim focada na relação familiar, na superação de traumas, na virada na vida, né? Cuidado com a saúde mental, porque a Lina, ela viveu um colapso mental por excesso de trabalho e desleixo com a própria saúde mental. Ela acabou entrando em colapso. Foi uma história mais leve do que Teto para Dois. Teto para Dois tem umas partes mais pesadas por causa do relacionamento abusivo, e nesse a gente tem relacionamentos mais saudáveis, apesar da Eileen ter sido abandonada, né, pelo marido, foi viver com outra. Mas a gente nem vê muito, assim, é algo que ela já tá meio que superado. Rio de Janeiro, né, a gente sempre passa um carro tocando funk. Então, esse abandono eu senti mais bem superado do que o próprio luto, né? Então, a perda de um ente querido é algo que ela estava ainda no processo de superação. Eu gostei muito da leitura de A Troca. Eu não fiz marcações, mas foi um livro que de vez em quando eu passava o marca-texto, que isso é uma marcação, né? Mas tudo bem. Eu fiz cores diferentes para cada uma delas, porque os capítulos são separados entre o ponto de vista da Lina, a vida da Lina, que é esse aqui, rosinha. E aí a gente vai e acompanha a Eileen. Então eu escolhi o salmão para colocar com a Eileen. E aí o que acontece? Cada vez que tinha uma situação envolvendo uma das duas, eu usava a cor designada para elas. Nossa, eu fiquei branca de repente. Usava a cor designada para elas. Partes engraçadas. As listas da Eileen. Lista de prós e contras para fulano. Lista de prós e contras de boy magia da cidadezinha. Lista de coisas a fazer que ela deixa pra neta. Então, assim, detalhes divertidos. A Lina... Eu falei Lina ou Eileen? A Eileen que tem as listas, né? A Lina, ela é um pouco atrapalhada, mas não no estilo Bela de Crepúsculo. Ela é uma atrapalhada até que normal, aceitável. Então, ela vive umas pendengas aí que, tipo assim, um negócio meio... Amada, enfia essa cabeça no buraco, se esconde. Mas tudo num nível que ainda se pode aceitar e tolerar. Nada muito bizarro e exagerado. Mas umas situações bem divertidas que eu me peguei rindo. Então, foram experiências diferentes, mas que com certeza trouxeram muitas coisas importantes para mim, para eu pensar como lidar com um relacionamento abusivo e quão a gente pode estar envolvido em um sem nem perceber, porque isso é tratado em Teto para Dois. É um tema que é pertinente à história. E em A Troca, a gente tem tanto a questão do luto, que é o assunto mais abordado, quanto a vida sexual na terceira idade, que é um ponto também muito interessante ser abordado, né, nas discussões. A Troca eu li pela leitura coletiva dos apoiadores do canal do Geek Freak. Só que eu não
Eu li porque quis, né? Porque eu não tô participando das lives nem nada por estar trabalhando no horário, mas mesmo assim eu quis ler, eu fiz questão e valeu super a pena. Eu gostei bastante de A Troca, mas eu sou Team Teto para Dois. Eu me identifiquei muito com a Tiffany e o Leão. Eu não tenho palavras, gente, eu não sei. Eu não sei como explicar como essa história me ganhou, como ela me arrebatou e me fez me sentir um pouco a Tiffany. Não sei se é porque ela tem cabelo vermelho ou se é um detalhezinho ou outro a mais. Mas assim, eu gostei demais dessa história. Eu achei muito divertida e muito responsável ao mesmo tempo. Eu indico fortemente os dois. As duas leituras são leituras que valem muito a pena. Essa autora se tornou uma querida. Eu quero ler mais coisas que ela publicou e vai publicar. Eu gostei demais da experiência. Foram livros que eu li muito rápido. A Troca eu demorei um pouco mais, porque eu estava vindo de uma ressaca. A Troca eu demorei um pouco mais, porque eu estava vindo de uma ressaca. E a culpa não foi do livro. A culpa foi minha mesmo por não estar focando. Mas quando a história me pegou, ela me pegou e eu li 60% do livro em um dia. E Teto para Dois eu não estava em ressaca nenhuma, eu só queria um livro romance, uma história que tivesse mais dentro da minha zona de conforto, que eu tenho saído muito dela, lendo várias fantasias seguidas. Então eu li e foi foi recorde desse ano, eu li muito rápido esse livro. Eu teria que olhar no meu Scooby, mas eu acho que eu li esse livro em um dia e meio, dois, algo assim. Foi muito rápido. Principalmente pra minha rotina, que tá bem louca, uns horários muito malucos pra trabalhar. E foi impressionante. Olha que gracinha, separado por meses. Ai, esse livro é demais, cara. Esse livro é demais. Então é isso, gente. Compartilha aqui esse vídeo. Se falta ainda alguém saber sobre essas histórias, né? Porque todo o Booktube já fez resenha desses livros. Por isso que eu resolvi sintetizar tudo em um vídeo só. Porque eu sei que os dois já foram muito falados aqui, então eu resolvi juntá-los. Então, se falta alguém saber um pouco mais dessas histórias tão diferentes e ao mesmo tempo tão iguais, que são bem comuns, né? Então você compartilha, curte, comenta aqui embaixo qual você gostou mais. Você é Team A Troca ou Team Teto para Dois? Se você é Team A Troca, por que você tá lendo errado Teto para Dois? Conte pra mim nos comentários. Não, eu tô brincando. Eu tô claramente brincando, acredita em mim, tá? Eu não vou fazer bullying com ninguém que preferia a troca. Eu super entendo, tá? Eu super entendo. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!